Boa noite mais uma vez, pessoal, graça e paz. Nós vamos dar início hoje à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A melhor forma de nós compreendermos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é compreendendo a sua estrutura. Então, enquanto que 1 aos Coríntios é uma carta genuinamente doutrinária, que Paulo está tratando temas e está estabelecendo fundamentos doutrinários à igreja, como vimos anteriormente, em 2 aos Coríntios, estamos falando de uma carta autobiográfica, onde Paulo está rasgando o seu coração como um pastor. Há doutrinas aqui e fundamentos bíblicos totalmente, mas podemos ler essa epístola mais a partir da ótica de um coração pastoral que está expressando-se diante das suas ovelhas, do que um pastor que está sentado no seu gabinete dando um direcionamento a respeito de como a igreja deve agir em cada situação. Então, na primeira, Paulo está tratando de problemas, está dizendo façam isso, façam aquilo e façam isso outro. E isto serve como palavra inspirada para a igreja ao longo de todas as eras. Em 2 aos Coríntios, Paulo está olhando para os problemas, para a trajetória que ele já teve com essa igreja e dizendo, olha, eu os perdoo, eu os amo, eu preciso de vocês e olha, tomem cuidado ainda com esses falsos mestres que continuam a causar problemas no meio da igreja. E outra coisa, nós precisamos auxiliar e amparar os irmãos que estão necessitados. Então, é uma carta de fundamentos bíblicos, sim, mas percebe que o tom é mais relacional do que doutrinário, como é, por exemplo, 1 aos Coríntios. Bom, a autoria naturalmente é paulina, né? 1 aos Coríntios 1 diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Data, ela é posta de maneira geral pelos estudiosos entre 55 e 56. Estamos falando ali de uma datação aproximada da escrita de Marcos, né? Ou de Mateus também, durante a terceira viagem missionária de Paulo, possivelmente na Macedônia. Então, Paulo teve 3 viagens missionárias, lembra? A última viagem de Paulo desembocou na experiência de produzir essa carta. Os destinatários são os irmãos da igreja de Corinto, Coríntios 1:1, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. A melhor forma de nós lermos 2 aos Coríntios e entendermos sua produção de modo geral, o que a carta é a partir da sua estrutura. Enquanto que 1 aos Coríntios lemos nos temas, 2 aos Coríntios nós lemos na estrutura. Quais são os eventos cronológicos que levaram a essa autobiografia ou esse rasgar de coração de Paulo? E aí a gente precisa olhar a cronologia dos fatos relacionados à vida de Paulo com a vida da igreja. Entendendo a vida de Paulo com a vida da igreja, a gente entende a estrutura da carta. Para compreender os detalhes mais pormenorizados, cada ensinamento, cada viés, cada nuance que o texto traz e consigo as suas aplicações, é naturalmente recomendado que você leia o texto detidamente. Mas o que nós estamos fazendo aqui na tarefa de fazer um panorama é observar justamente a visão geral do texto. Então, como se dá a cronologia de 2 aos Coríntios? Bom, os eventos relacionados à vida de Paulo e Corinto. Em primeiro lugar, Paulo funda a igreja de Corinto. Isso se dá em Atos, capítulo 15, versículo 36. Atos, capítulo 15, versículo 36, narra o momento em que Paulo sai em sua terceira viagem missionária, ou melhor, a sua segunda viagem missionária, para revisitar os irmãos que haviam sido plantados como igreja na primeira viagem missionária. 15:36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Ou seja, fundaram as igrejas, agora vamos lá visitá-los novamente
e ver a situação deles. E aí no capítulo 18 de Atos, versículo 1, Paulo chega na região grega. Depois disto, deixou Paulo Atenas, partindo para Corinto. Ele estava na região da Grécia e foi para a região de Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, e o capítulo 18 vai desenvolver o estabelecimento da igreja em Corinto. Então, o primeiro evento relacionado à igreja de Corinto, Paulo funda essa igreja em Atos. Segundo evento relacionado à igreja de Corinto, Paulo recebe uma carta da igreja de Corinto, que é mencionada em 1 aos Coríntios, chamada de a carta perdida, uma carta que foi perdida. E nós mencionamos em 1 aos Coríntios, quando estudamos na aula anterior, que cronologicamente 1 aos Coríntios seria, na verdade, 2 aos Coríntios, porque já há uma carta previamente escrita pelo apóstolo Paulo, né? Vamos ver aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, já em carta escrevi a vocês que não vos associem com os impuros. Só que ele está escrevendo 1 aos Coríntios. Se em carta eu já escrevi isso, e eu estou escrevendo 1 aos Coríntios, é porque é uma carta anterior aos 1 aos Coríntios, que é a carta perdida. Não sabemos naturalmente o conteúdo dessa carta, sabemos que Paulo estava orientando a igreja a não se associar com os impuros. Ele referia-se não-se aos impuros desse mundo, como ele diz, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Mas aquele irmão que se diz crente, e na realidade ele é avarento, impuro, idólatra, com esse nem sequer comais. Então Paulo funda a igreja, Paulo enviou uma carta para a igreja de Corinto, e em terceiro lugar agora Paulo recebe uma carta da igreja de Corinto. Isso é mencionada em 1 aos Coríntios, no capítulo 1. Veja comigo. Capítulo 1, 1 aos Coríntios, versículo 11. Pois na mesma disposição mental... 1:11. Desculpa. 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, como geralmente informava-se no mundo antigo, ou pessoalmente, ou por uma epístola, pelos da casa de Cloé. Chegamos à conclusão de que foi uma epístola, pelo que nós encontramos lá, mencionado no capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Então, nos parece que 1 aos Coríntios foi uma resposta da carta que ele recebeu da casa de Cloé como portadores da igreja de Corinto. Então, os irmãos da casa de Cloé trouxeram uma carta da igreja de Corinto para Paulo, escrevendo sobre diversos assuntos, e 1 aos Coríntios é a resposta dessa carta. Então, qual seria a cronologia? Revisando, Paulo funda a igreja de Corinto. 2. Paulo escreve uma carta prévia, que foi perdida. 3. Paulo recebe os irmãos da casa de Cloé, e com essa visita, ele recebe uma carta que a igreja de Corinto entregou. 4. Em resposta, Paulo escreve 1 aos Coríntios, enviada por intermédio de Timóteo, que seria 2 aos Coríntios, né, na cronologia. Bom, o quinto evento relacionado à vida do apóstolo Paulo está bem relacionado agora com 2 aos Coríntios. Entre o envio de 1 aos Coríntios e a escrita de 2 aos Coríntios, nós temos o que é chamado de visita dolorosa. Paulo faz uma visita pessoal à igreja de Corinto, chamada visita dolorosa, cujo fracasso é tão completo que quase lhe destroça o coração. Lá foi constatada uma forte oposição de um membro da igreja ao apóstolo Paulo. Veja o que ele diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. E aí alguns estudiosos vão conjecturar
Se essa é a terceira vez que Paulo ainda vai ter com a igreja, significa que a primeira vez foi o momento da plantação da igreja lá em Atos. Se haverá a terceira vez, é porque houve uma segunda. E qual foi a segunda visita? Foi a visita que Paulo fez à igreja depois de ele ter enviado primeiro aos Coríntios. Porque aqui em 2 aos Coríntios ele diz que vai ainda a terceira vez com eles. E nessa segunda viagem, ele menciona o que ocorreu nesta viagem. Nós encontramos lá em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. No versículo 5, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi para isso também que vos escrevi, para ter a prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então parece que Paulo visitou a igreja de Corinto e houve grande tristeza entre eles e aparentemente um irmão que estava sendo disciplinado pela igreja. Paulo diz que basta a disciplina pela maioria. Ele ofereceu oposição de alguma forma a Paulo. Bom, há diversos textos que vão dar essa conjectura, mas de modo geral o que entende-se é que Paulo fez essa segunda visita à igreja de Corinto e ali houve uma grande oposição a ele e por isso essa visita é chamada de visita dolorosa. A consequência dessa visita é a carta que nós chamamos de uma carta severa. Mais uma vez, uma carta perdida pelo apóstolo Paulo. A maioria dos estudiosos também concorda que houve essa carta, de modo que nós temos 4 cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira foi perdida, mencionada lá em 1 Coríntios capítulo 5, já vos escrevi por carta. A segunda é 1 Coríntios, que é a resposta da carta enviada pela casa de Cloé a ele. A terceira carta seria a carta severa, que estamos mencionando agora, que foi a carta que Paulo escreveu após a visita dolorosa, e é uma carta dura que Paulo escreve a essa igreja de Corinto, que também está perdida. E a quarta carta seria 2 aos Coríntios, porque a carta severa é mencionada em 2 aos Coríntios. Então, na realidade, 2 aos Coríntios seria 4 aos Coríntios. 1 aos Coríntios seria 2 aos Coríntios. Então, veja lá comigo capítulo 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, e não estamos falando aqui de 1 aos Coríntios, porque 1 aos Coríntios não tem um tom severo, não me arrependo. Então, não me arrependo de ter escrito dessa forma para vocês. Embora já tenha me arrependido. Ou seja, eu não me arrependo de ter escrito para vocês, embora eu me arrependi em algum momento de ter feito isso. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, Paulo, após a visita que ele fez à igreja de Corinto, chamada de visita severa, ele escreveu uma carta exortando a igreja por conta do seu comportamento, por causa desses falsos mestres e apóstolos que estavam colocando em xeque o ministério do apóstolo Paulo. Tanto é fato que ele precisa defender o seu ministério
no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, ainda com relação a esses falsos apóstolos. Ele diz: não sou eu apóstolo, não vi o Senhor Jesus Cristo. E ele argumenta dizendo: olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu, tive experiências. Tudo isso ele está dizendo para atestar que ele viveu com Cristo, e assim como os 12, ele também foi um apóstolo. Mas o resultado dessa tristeza de Paulo foi essa carta severa que ele escreveu à igreja. E a gente vai entender como isso tem relação com 2 aos Coríntios. Porque 2 aos Coríntios é justamente a carta da reconciliação. Como ele estava com uma relação contristado, com uma relação atribulada com a igreja de Corinto, 2 aos Coríntios é a carta da reconciliação, porque ele recebeu boas notícias do irmão Tito a respeito dessa segunda carta que foi enviada, dessa terceira carta, né, que foi a carta severa, e o irmão Tito trouxe boas novas de que eles receberam com amor a exortação e arrependeram-se. Então Paulo escreve 2 aos Coríntios para se reconciliar com os irmãos. Então veja, olha, é um rasgar de coração dele. Capítulo 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, porque agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Então, Tito traz notícias para o apóstolo Paulo de que a igreja recebeu essa carta aí que ele escreveu, que é a severa, a terceira, e eles foram contristados para arrependimento, portanto se arrependeram, e Paulo está se reconciliando com eles, dizendo que, olha, eu perdoo, aquele a quem vocês perdoarem eu também perdoo. Então, é reconciliação o tema dessa carta. E aí o sétimo evento relacionado à vida de Paulo e à igreja de Corinto é sem poder esperar resposta. Paulo viaja para encontrar-se com Tito, se reúne com ele na Macedônia, se entera de que tudo está bem e provavelmente Filipos escreve 2 aos Coríntios. Então, vamos lá recapitular para você gravar. Primeiro evento, Paulo funda a igreja. Segundo evento, Paulo escreve a carta prévia. Terceiro evento, Paulo recebe-os da casa de Cloé com uma carta com dúvidas. Quarto evento, Paulo escreve 1 aos Coríntios como resposta à carta de Cloé. Quinto evento, Paulo faz uma visita à igreja, porém uma visita dolorosa por ter recebido oposição da igreja. Sexto evento, Paulo escreve agora uma carta severa que foi perdida, exortando a igreja com relação ao seu comportamento aos falsos mestres. Sétimo evento, Paulo recebe de Tito a informação de que a igreja aceitou a sua exortação e se arrependeu. E então, em oitavo lugar, ele escreve 2 aos Coríntios para se reconciliar com a igreja. E aí, 2 aos Coríntios tem as três temáticas principais. Em primeiro lugar, expressão de gratidão e reconciliação. Ele quer expressar o seu alívio e satisfação ante a reação favorável da igreja e, ao fazê-lo, descreve o seu ministério em termos pessoais e vívidos. Ele fala que eles são a carta viva do apóstolo Paulo, de que o seu ministério está entesourado em tesouros em vasos de barro, e de que o ministério da nova aliança é superior ao ministério escrito em tábuas de pedra. E Paulo fala que com a mesma consolação que nós recebemos de Deus, nós consolamos a outros também. Todos os textos que nós conhecemos de 2 aos Coríntios, dentro do contexto da reconciliação dele com a igreja. É essa a ênfase, essa a tônica desses capítulos 1 a 7. Capítulo 8 e 9 é muito claro, ele faz um apelo a uma coleta da igreja para os crentes necessitados em Jerusalém. Então, capítulo 1 a 7 é a reconciliação da igreja com ele. Capítulo 8 e 9 é um apelo para coletar os irmãos que estão em apuros em Jerusalém, e dali saem princípios tremendos e fundamentais a respeito da generosidade da mordomia cristã, aquele que dá, que faça com alegria, né?
aquele que muito semeia, muito colherá. Tudo isso nós tiramos do contexto de que Paulo está exortando os irmãos a coletar para a igreja de Jerusalém. E em terceiro lugar, a última temática é o capítulo 10 a 13, 10, 11, 12, 13. Interessante que Paulo vem com um tom muito carismático, muito amoroso do capítulo 1 a 9. No 8 e 1 a 7, no 8 e 9 ele faz um pedido de uma coleta. Aí no 10, 11, 12, 13 ele desce a chibata novamente, porque ele está exortando aqueles que ainda estão impenitentes ou recalcitrantes com relação ao seu ministério apostólico. Mesmo depois da segunda visita, né, que foi a visita dolorosa, e depois da carta severa, ainda haviam aqueles que estavam resistindo ao apóstolo Paulo. E aí ele vem com um tom bem duro e bem exortativo no capítulo 10, 11, 12 e 13 de 2 aos Coríntios. E é lá que ele fala sobre o espinho na carne, né? E diz que ele teve experiências com o Senhor. E tudo isso ele está falando para dizer que ele era um apóstolo de Cristo Jesus e que nas fraquezas que ele passava, ele estava se mostrando como um verdadeiro homem de Deus. Porque enquanto os falsos mestres da igreja de Corinto vangloriavam-se através da sua retórica, do seu sofisma, através da sua grande a aparência, Paulo está dizendo que o verdadeiro poder está manifesto através do diminuir-se e permitir que Cristo viva em nós. Por isso me glorio também nas tribulações, para que o poder de Cristo opere em mim. Então esse é um panorama geral da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Olha lá, 1 aos Coríntios é doutrinária, temas. 2 aos Coríntios é pastoral, é um coração aberto, sendo que 2 aos Coríntios se divide em 3 partes. 1 ao 7, reconciliação de Paulo com a igreja, por causa dos problemas vividos naquela cronologia. Capítulo 8 a 9, Paulo faz uma coleta para os necessitados de Jerusalém. Capítulo 10, 11, 12 e 13, Paulo ainda exorta aqueles que estão resistentes à sua exortação e ao seu pastoreio e apostolado. Vamos ficar até a próxima aula, que será presencial, em que trataremos 1 e 2 aos Tessalonicenses. Já estamos quase caminhando para do meio para o final do Novo Testamento. Um abração.